O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um bom dia a vocês que aqui estão no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Um friozinho gostoso e um dia com um céu tão azul, claro, e uma luminosidade tão acentuada que permite nos ver longe, muito longe. Então sejam muito bem-vindos, aproveitem essa manhã. Cumprimentar a Cristiane Gomes e a Valdeci de Campos, como também a Bárbara e a Alexandre. Bárbara e Alexandre, que completam 15 anos de vida matrimonial. Que Deus abençoe e guarde a vocês. Caríssimos, estamos no 15º domingo do tempo comum e eu particularmente fico abismado como que a palavra de nosso Deus ela é sempre tão atual e tão viva. Como ela nos faz observar sempre o quanto que aquilo que nós cantamos no Salmo, como um pedido, como um rogo, mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A vossa, porque não somos capazes de nos salvar. Não somos capazes de nos salvar da morte. Não somos capazes de nos salvar daquilo que há de mais ruim, perverso, que é capaz de fazer com que nós transformemos pessoas, coisas boas, em algo tão ruim e pessoas ruins. Olhar para o nosso tempo, onde que os interesses de alguns continuam a serem colocados acima da dignidade de uma única pessoa. E é vergonhoso e triste reconhecer que isso não é só de alguns. É algo que dentro de nós, se não for muito bem trabalhado e cuidado, e só com a graça de nosso Deus nós teremos a coragem de olhar isso que dentro de nós, que alguns chamam de egoísmo, individualismo, indiferença, vai crescendo. Se nós não olharmos com muita atenção pela graça de Deus, nós poderemos nos tornar pessoas tão ruins quanto aqueles que nos telejornais, no cenário político, judicial, em todos os campos da sociedade nós vemos e dizemos, é um absurdo isso estar acontecendo e uma pessoa agir assim. Mas se nós não estivermos muito atentos, nós somos capazes de nos vender por ninharia. E sabem por que eu digo isso? Pois bem, e aí está uma coisa.
Amós, profeta, ele começa a profetizar em Betel, como ouvimos na primeira leitura. E Betel era o lugar onde estava a corte do rei. E o santuário de Betel era mantido pelo rei e pela sua corte. E naquele tempo, não muito diferente de hoje, alguns queriam garantir que o templo, nem o templo, mas eles próprios, tivessem os seus benefícios mantidos. Assim, então, o que acontecia? Chega Amazias a Amós, que falava exatamente o que precisava ser dito. Profeta, aí é uma coisa importante que eu já disse uma vez, profeta não é aquele que fica falando do futuro. Isso é charlatanismo. Profeta na Sagrada Escritura é aquela pessoa que se nutre tanto da palavra de Deus, que olha para a realidade presente, que olha para o agora, e vê o modo com que as pessoas estão vivendo, e necessariamente, porque consegue escutar mais do que simplesmente ver, ele diz assim: isso vai dar errado. Não precisa de muito esforço. Eu vejo aqui 3 pequenos, mas nós todos aqui, sem exceção, sabemos o que significa, porque quando nós olhamos e começamos a escutar um pouco mais a história, começamos a olhar o nosso passado e a nossa vida, a gente começa a perceber assim: olha, eu já vi essa cena acontecendo em algum lugar, eu já ouvi essa cena, e isso não vai prestar. Aí a gente fala assim: não vai por aí, que vai dar errado. A pessoa insiste e o que acontece? Dá errado. Na Sagrada Escritura o profeta é esse, e Amós está vendo justamente, olha, o modo com que vocês estão conduzindo a história, o modo com que vocês estão regendo a vida de vocês, não será frutuoso. Só que isso necessariamente desagradava àqueles que eram importantes naquele tempo. Por isso Amazias vai dizer: aqui não é lugar de você falar essas coisas. Vai falar em qualquer outro lugar. Vai viver a sua profissão de profeta em qualquer outro lugar, porque existiam aqueles que realmente viviam de profecias. Também não é muito diferente de hoje, né? E ele então, Amós vai dizer: mas eu não estou fazendo isso, não é porque eu quero, não. Meu pai não era profeta, o pai dele não era profeta. Eu não ganho nada com isso, muito pelo contrário, olha o que eu estou recebendo de você: insulto. Pois bem, por isso eu disse que a palavra de Deus é tão eficaz, porque nós somos capazes de vender não só a força da palavra por alguns benefícios, e não dizer aquilo que é verdade por alguns benefícios, não vivermos com coerência por alguns benefícios que não correspondem realmente à salvação que todos nós queremos, que é de vida plena agora, que é de felicidade, mas que isso toca a vida de outras pessoas. Amós é o protótipo, é o exemplo daquele que compreende exatamente a palavra e a fidelidade a Deus não tem preço, porque a fidelidade a Deus e a fidelidade à sua palavra garante a todos nós não alguns benefícios, mas nos garante a certeza de uma vida íntegra, de uma vida plena, de uma vida coerente, que não faça de ninguém objeto de interesses de alguns. E não nos faça entrar num cenário vergonhoso, político, judicial, legislativo, ou em qualquer outra instância que nós vemos na atualidade. E que, na verdade, não existe nada de novo. Não há nada de novo debaixo do sol. Porque se nós não tivermos a capacidade de perceber quem realmente é nossa salvação, quem realmente é a razão de nosso viver, na hora
que chega alguns pequenos benefícios à nossa mão ou à nossa frente e que fazem com que nossos olhos cintilem, nós podemos trocar esse cintilar de algo que não é correto, trocar isso, pegando e entregando a nossa tranquilidade de espírito, entregando a integridade de outras pessoas. Falar a palavra de nosso Deus, ser profeta, ser alguém que fala da graça e da salvação que Ele nos dá em Jesus Cristo nosso Senhor, faz com que todos nós tenhamos a coragem de olhar para o Evangelho de Marcos, capítulo 6, e perceber o seguinte: eu estou dando a vocês uma autoridade e um poder fabuloso. Se nós soubéssemos realmente o que significa e como viver aquilo que nós recebemos no batismo como filhos de Deus, deixássemos com que a graça de nosso Deus nos ajudasse, nós entenderíamos o seguinte: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Jesus aponta para os seus discípulos no Evangelho de Marcos justamente isso, recomendando a eles que não levassem nada para o caminho, a não ser o cajado, para que pudessem ter um amparo e andar com segurança nos caminhos que poderiam ter buracos ou desafios, que não ficassem preocupados com aquilo que deveriam ter, mas percebessem que ao longo da história o simples fato de viver a coerência e anunciar o Evangelho não deixa faltar nada. E eu não falo isso, não é como discurso, é porque eu já vivi isso. E graças a Deus eu pude ver isso. Não na vida dos outros, na minha própria história. Porque todo aquele que vende, ou todo aquele que coloca as coisas que precisa ter como primeiro lugar, ao contrário do Evangelho, é capaz de trocar a Deus, é capaz de trocar a mãe, é capaz de trocar tudo e todos por ninharias que não significam nada daquilo que o Senhor nos apresenta. E, sinceramente, é fabuloso quando nós temos a oportunidade de, no nosso caminho, pela fidelidade do Evangelho, ter a capacidade de dialogar com todas as pessoas, todas, dizendo a verdade, mas com uma tranquilidade de ser respeitado. Não porque nós mandamos, não porque somos autoridade, mas porque a gente tem uma autoridade da coerência. E por que eu falo isso? Já existiram situações nas quais, seja o diálogo com o poder público, seja o diálogo com aqueles que estavam à frente de determinadas comunidades, a gente poder chegar. Sabe o que é você passar com um carro no meio de uma circunstância de conflito dentro de um aglomerado e as pessoas dizerem assim: os padres estão passando. E isso cessa. Não porque a gente tem autoridade, mas porque as pessoas percebem a importância daquilo que a gente porta. Isso eu vi acontecer. Sabem o que é vocês verem um homem de 75 anos que durante a sua vida inteira deu a sua vida para falar a verdade em nome do Evangelho e no meio de um dos maiores aglomerados da América Latina? Na hora que ele passa, ai de quem encostar nesse homem. E que muitos olham para ele e não reconhecem nele nada de importante, mas anda com uma sandália, uma calça social e uma camisa polo e uma bolsa no lado. Porque entende que a vocação que cada um de nós recebeu e assumiu em si, ele entendeu que a verdade do Evangelho, que aponta para a dignidade humana, não tem
preço. E isso eu não estou falando de uma história, é do que eu vi. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não nos espantemos com aquilo que nós vemos crescer nas notícias, com denúncias ou quaisquer outras coisas. Nos espantemos que entra tempo e sai tempo, o tipo de corrupção e o tipo de olhar que faz com que as pessoas aproveitem de tudo ou usem de maquinações para destruir as outras. Denúncias são denúncias e devem ser comprovadas. Mas um ponto central é o seguinte: essas coisas só existem quando nós deixamos dentro de nós aquilo que é fundamental de lado e trocamos o valor da vida, o valor de ser filho de Deus, por algumas coisas que não correspondem em nada à dignidade que nós temos. E isso não está no alto escalão do poder. Isso começa quando estamos assim, pequenos. Resta saber o que nós estamos deixando crescer dentro de nós. Uma corrupção começa com coisas pequenas, não com grandes. Como também a consciência do valor daquilo que nós portamos como filhos de Deus, como profetas, também em coisas pequenas. Me perdoe se for ofensiva essa palavra ou essa pergunta que eu vou dizer. Nós temos consciência da vida e da salvação que nos foi dada por aquele que nos chamou desde o ventre materno? Ou até a nossa religiosidade, ou até o nosso modo de proceder como cristãos está mais vinculado àquilo que nós vamos receber como benefício? Pensemos um pouco nisso. A resposta será fundamental para saber como trilharemos, bem ou mal, o caminho da história. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi